Calorimetria, né? O que é calor? Só para relembrar. Calor é energia térmica em trânsito entre dois corpos a diferentes temperaturas, não é isso? Só que tem uma regrinha, né? O calor sempre flui espontaneamente do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Calor é uma energia em trânsito, tá? Bom, e como que a gente mede o calor, né? O calor pode ser, ele é mensurável hoje, as unidades de medida é o joule, sistema internacional, ou a calorias, né, a cal, né? É o que a gente vai usar aqui, né, é calorias. Quando a gente usa calorias, a gente usa massa em gramas, e quando a gente usa joules, a gente usa massa em quilogramas. Se a gente quiser fazer trocar de unidades, é só fazer uma regra de 3, né, gente? Uma caloria é igual a 4,186 joule. Faz uma regra de 3. Sempre lembrando que uma quilocaloria é 1000 calorias, né, gente? 10 a terceira, tá? Ok? Bom, vamos lá. Continuando. Bom, calorimetria estuda as trocas de energia entre corpos. Então, é isso que a gente vai trocar. O que acontece com os corpos quando trocam energia. Tá? O primeiro fenômeno é aumentar ou perder calor. Se um corpo ganha energia térmica, ele aumenta a temperatura. Se ele perde energia em forma de calor, diminui sua temperatura. Tá? Sempre energia térmica vai fluir do corpo de maior temperatura para de menor temperatura. Deixa eu pegar aqui meu marca-texto aqui. Opa, aqui não, aqui é caneta. Agora o marca-texto. Tá? Tá sempre do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Ok? A gente usa, é comum se usar o termo capacidade térmica de um corpo, né, gente? Capacidade térmica de um corpo, então, é a quantidade de calor para fazer um corpo, um corpo que a gente, de uma certa massa, aumentar a sua temperatura em 1 grau Celsius, ok? Então, na verdade, a capacidade térmica é representada por um C maiúsculo, né? Que é a quantidade de calor. Tem livro que traz ΔQ, tá, gente? Tá? Quantidade de calor dividido. Tem livro também que traz a temperatura em vez de tesão, traz um θ, tá? Ok? Então fica de olho aí, só questão do autor, né? Cada autor usa um tipo. Acho que aqui vai ter exercício, eu pego lista de exercício, eu não monto exercício, então eu já pego o existente, não tem por que eu fazer o exercício. Então pode ser que use vários tipos de nomenclaturas diferentes, tá? Mas então a capacidade térmica de um corpo é a quantidade de calor que ele precisa para aumentar a sua temperatura em 1 grau Celsius. Ou que ele precisa ganhar para aumentar em 1 grau Celsius ou perder para diminuir em 1 grau Celsius, tá, gente? Tá? Aí, falando da formulinha, é o quociente entre a quantidade de calor recebido ou cedido pelo corpo. Então, quando ele recebe, é maior que zero, quando ele perde é menor que zero, né? Está saindo o calor, correspondente a uma variação de temperatura, tá? Vamos lá ver como que fica um exemplo aqui. Então, imagina um corpo, né? Então, nós temos um corpo aqui, que está ganhando essa chama aqui, ó, 40 calorias, tá? Então, temos o quê? 40 calorias. Então, ele ganhou calor, ele passou da sua temperatura inicial de 26 para 46. Como a temperatura aumentou, ΔT, lembra? É T final menos T inicial. Então, você faz 46 menos 26 dá 20. Então, dá um ΔT positivo. Aumentou a temperatura, né? Ok? Em 20 graus Celsius, tá bom? Então, ele ganhou calor, aumentou essa temperatura. A gente não sabe a massa desse corpo, mas a gente tem como saber a capacidade térmica dele. Que capacidade térmica? Quanto que ele precisou de energia para aumentar cada grau Celsius, né? Nesse caso, aumentar porque aumentou, porque ele ganhou calor. Bom, então como que a gente faz? Ó, a gente pega a quantidade de calor, nesse caso tem calorias aqui, e divide pelo ΔT, ó. Então a gente tem a capacidade térmica do corpo, tá? Então, ó, ele precisa de 2 calorias por grau Celsius, ok? Então, ó, ele quer 2 calorias aqui, ele aumentou 1 grau Celsius. Então, quando ele tinha 2 calorias, ganhou 2 calorias, foi para 27, mais 2, 28, mais 2, 29, assim por diante, até chegar em 46 graus Celsius. Então, ele precisa de 2, a capacidade térmica dele se ele ganhar 2 calorias, ele aumenta 1 grau Celsius. Se ele perder 2 calorias, ele diminui em 1 grau Celsius. Nesse caso, ele aumentou.
Tá, gente? Então isso que é capacidade térmica de um corpo. Né? Esse resultado, o que nos indica? Que para variar a temperatura desse corpo em 1 grau Celsius, precisaremos fornecer a ele 2 calorias, né? Para aumentar ou tirar dele, né, 2 calorias para diminuir 1 grau Celsius. Tá joia, gente? Capacidade térmica do corpo. Bom, e vamos falar um pouquinho então de calor específico, que é outra coisa. Né? Lá a gente não sabe a massa. O calor específico depende da massa do corpo. Então vamos fazer aqui perguntas para nós mesmos, né? Considere que temos 2 corpos de ferro, então ele é feito do mesmo material, tá, gente? De tamanhos e massas diferentes. Então olha só, nós temos um corpo de ferro de 100 gramas e um outro corpo de ferro de 200 gramas. Será que se fornecermos a mesma quantidade de calor para os 2 corpos, né, eles ficarão à mesma temperatura? Bom, aí a gente pode fazer um pensamento assim como com água, né? Quando a gente pega lá, por exemplo, 2 canecas d'água para esquentar, imagina que você usa a mesma chama lá do seu fogão. Num você tem 1 litro d'água e no outro você tem menos, 100 ml, bem pouquinho. Qual que vai esquentar primeiro, mais rápido? Se você pensar bem, tic-tac, qualquer é o que tem menos água. Então os dois vão ganhar a mesma quantidade de calor. Só que o que acontece? Como um tem massa menor que o outro, porque um é 1 litro e o outro é só 100 ml, o que tem menos massa, ele vai esquentar mais rápido. Então a gente pode falar que a capacidade térmica de um corpo depende da massa também. Né? Então, quanto maior a massa, mais calor eu preciso ganhar para fazer a temperatura variar. Não é isso que a capacidade térmica quer dizer? Então quer dizer que a capacidade térmica depende da massa. Então nesse caso aqui, a resposta é simples, não. Eles não vão ter a mesma temperatura. Né? Então a resposta é não. Tá? Ó, tem aqui, ó, C igual a ΔQ por ΔT. Mas esse C aqui vai depender. Então, a variação de temperatura vai depender da massa. Então, um corpo que tem mais massa, ele possui mais capacidade térmica, quer dizer que ele vai precisar de mais energia para aumentar a temperatura. Lembra lá da caneca cheia d'água, demora mais para ferver do que tem menos água? Tá? E outra coisa que é importante salientar, que a capacidade térmica de um corpo depende da massa, mas também depende do material, né, gente? Se, por exemplo, você pega uma panela de pressão lá que está no fogo lá. Não vai fazer isso em casa não, hein, gente? Vocês sei que vocês vão ter que fazer agora nessa quarentena aí, vai ficar inventando história. Mas olha lá, tem uma panela lá no fogo. Né? O cabo geralmente é feito de baquelita, aquele tipo de plástico, né, gente? E a panela é feita de alumínio. Então, se você pegar na baquelita, olha que tudo está na mesma chama. Se você pegar na baquelita, você não se queima. Quer dizer que ele recebeu a mesma quantidade de calor da panela, só que a temperatura dele não elevou tanto, né? Quer dizer que ele tem uma capacidade térmica bem grande, né? Já o alumínio, tenta pegar no alumínio. É mentira, não tenta, tá, gente? Só mentalmente. Se você pega no alumínio, você queima a sua mão. Porque o alumínio, então, ele tem o quê? O alumínio tem o que a gente chama de calor específico menor. Então ele precisa de menos calor para aumentar a sua temperatura. Então a capacidade térmica depende não só da massa, da quantidade, né, questão da água no fogo, como também do tipo de material. Tá? Então o comportamento de cada material ao ceder ou receber calor é dado por seu calor específico, representado pela letra C minúscula. Então o calor específico leva em consideração também a massa do corpo. Então é como se fosse uma impressão digital daquele material. Né? Para quem faz eletrotécnica, para quem faz informática é um pouco mais complicado isso, mas quem faz eletrotécnica é como se fosse a resistividade de um material. Né? Depende do material, você vai ter resistividade diferente, é uma impressão digital do material, que é o calor específico. Tá? Então, vamos fazer de novo outro exercício mental. Agora, se pegarmos 2 corpos de ferro, então agora eles são feitos de mesmo material, e de mesma massa, e fornecemos 200 calorias para o corpo A, e 600 calorias para o corpo B, qual a temperatura do corpo B? Aí já fica mais difícil, né? Então a gente pega 2 materiais iguais, né? 2 materiais de mesmo material, por exemplo, que é de ferro. Aqui o tamanho está diferente, mas era para ser igual, tá, gente? De 200 gramas. Então ele tem a mesma massa
E o mesmo é feito do mesmo material, então eles têm o mesmo calor específico, né? Só que um te dá 200 calorias, para o outro te dá 600. Que então um recebe 3 vezes mais calor. Como eles têm a mesma massa e é feito do mesmo material, eu não sei a temperatura exata, mas eu sei que o corpo B vai ter 3 vezes a temperatura, né? Vai aumentar 3 vezes mais do que do corpo A. Então se o corpo A sai de 5 e vai para 6, então aumentou 1 grau Celsius, o corpo B vai sair de 5 e vai para 8, vai aumentar 3 graus Celsius. Então ele aumenta um ΔT numa proporção de 3 vezes mais, porque ele ganha 3 vezes mais calor, ó. Tá? Ok? Então é 3 vezes a temperatura do corpo A. Na verdade aqui, ó, vocês me desculpam, não é 3 vezes a temperatura do corpo A, tá? Ele aumenta em 3 vezes a temperatura, tá? É o ΔT. Tá joia, gente? Ok? Bom, vamos continuar. Então, vamos definir o que é calor específico. Então, na verdade, a capacidade térmica, ó, que é dado por um C maiúsculo, um C grande, é igual ao Czinho, que a gente chama de calor específico do material, impressão digital, vezes a massa. Lembra que a gente tinha visto que calor específico é Q sobre ΔT, né? Mas o calor específico também depende do quê? Do tipo de material, que é representado pelo C, e representado pela quantidade. Lembra lá da água, que tem menos água, a massa é menor, a capacidade térmica também é menor. Então quer dizer que ele precisa de menos calor para esquentar. Então também depende da massa, tá bom? Então, se a gente quiser achar o calor específico, é só passar a massa dividindo. Então a gente acha o calor específico do material. Tá? Bom, o calor específico dos materiais geralmente é tabelado. A não ser que for um novo material, daí você tem que publicar artigos para, né, tabelá-lo, e daí ele vai para os materiais de uso de engenharia. Mas, por exemplo, aqui temos uns substância, e desse lado aqui calor específico. Observe que calor específico não é caloria por grau Celsius, é caloria por grama grau Celsius. Então ele fala quantas calorias um corpo tem que ganhar para fazer 1 grama do material aumentar em 1 grau Celsius. Ou quantas calorias um corpo tem que perder para 1 grama de certa substância diminuir em 1 grau Celsius. Então, olha, o chumbo, tá? Se ele ganha, né? Imagina 1 grama de chumbo, se ele ganha 0,031 calorias, ele aumenta em 1 grau Celsius. Se ele perde, ele diminui em 1 grau Celsius. A prata, 0,056. O latão, ó, 0,092. O cobre, 0,094. O ferro, se ele ganhar 0,11 calorias, se 1 grama de ferro ganhar 0,11 calorias, ele aumenta em 1 grau Celsius. Se 1 grama de ferro perder 0,11 calorias, esse 1 grama de ferro vai ter sua temperatura diminuída em 1 grau Celsius. É assim que funciona: alumínio, álcool, éter, etc. Então, gente, observa, a água é o padrão aqui, ó. Opa! Né? A água é um padrão, ó. Tá? Se a água ganhar 1 grama de água ganhar 1 caloria, ele aumenta em 1 grau Celsius. Se 1 grama de água perder 1 caloria, ele perde 1 grau Celsius. Então, vamos imaginar assim, eu tenho 1 quilo d'água, né? Então ele precisa de 1000 calorias para aumentar 1 grau Celsius, tá ok? É proporcional à massa em gramas, tá? Aqui a gente não vai trabalhar em quilograma, a gente vai trabalhar em calorias e em gramas. Professor, e se eu tiver quilograma? Vou ter que transformar em grama, né? 1 quilograma é igual a 1000 gramas, faz uma regra de 3, tá? Então aqui, ó, a gente pode calcular a capacidade térmica de cada corpo. Então a gente tem o corpo A, corpo B, corpo C, corpo D, corpo E. Não está falando que corpo que é. Nós temos no corpo A massa de 10 gramas, B 20 gramas, 30, 40, 50. Tudo em gramas já, não preciso converter. E qual a capacidade térmica desses corpos? O calor específico, capacidade térmica não, aí eu cometendo um erro. Calor específico desse corpo, né? Bom, no corpo A, 0,22 calorias por grama grau Celsius, do corpo B 0,11, no corpo C 0,09, dá até para a gente identificar de repente aqui, ó. Quer ver, ó? O corpo A provavelmente é alumínio, ó, tá? O corpo B provavelmente é o ferro. Cadê o ferro aqui, ó?
O corpo C se aproxima bastante do cobre, né? Ou do latão, já tem uma incógnita para saber. O corpo D se aproxima muito da prata, não dá para saber, e do éter. Né? E o corpo E, 0,03, aproxima muito do chumbo. Então, né? Eles possuem massas diferentes e calor específico diferente, porque são materiais diferentes, tá, gente? Cada material tem o seu calor específico. Então, o calor é específico de cada material, tá bom, gente? Bom, eu vou fazer aqui só do A e do B, né? Vou ficar fazendo todos. Mas olha lá. Então, a capacidade térmica, né? Calcule a capacidade térmica, ó. A capacidade térmica, né? Do corpo A é a massa do corpo A vezes o calor específico do corpo A. Então, você multiplica 10 gramas, importante estar em gramas, vezes 0,22 calorias, tá? Aqui, ó. Né? Corta grama com grama, fica 2,2 calorias por grau Celsius. Então, se o corpo A ele tem uma capacidade térmica que diz o quê? Se ele ganhar 2,2 calorias, ele aumenta 1 grau Celsius. Se ele perder 2,2 calorias, ele diminui 1 grau Celsius. Vamos fazer para o corpo B? Observe que o corpo B tem massa diferente do corpo A e calor específico também diferente, tá? Bom, capacidade térmica do corpo B é a massa de B vezes o calor específico do corpo B. Então você vem aqui 20 gramas vezes 0,11 calorias por grama grau Celsius. Tá aqui, ó, corpo B. Corta grama com grama. E a capacidade térmica desse corpo também é 2,2 calorias por grau Celsius. Então, se ele ganhar 2,2 calorias, ele aumenta 1 grau Celsius. Se ele perder 2,2 calorias, ele diminui em 1 grau Celsius. Observe que a capacidade térmica dos corpos podem ser coincidentemente parecidas, né? Mesmo que sejam de materiais diferentes. Mas observe que você tem que ajustar isso com a massa, né? Então, a gente tem que ter a massa, o dobro da massa do corpo A, né? O corpo B teve que ter o dobro da massa do corpo A para poder precisar. Lembra-se que quanto mais a gente precisa de mais energia para poder ter a capacidade térmica igual. Né? Agora, o calor específico ele é importantíssimo porque ele é uma impressão digital do material. Tá, gente? Então, isso é o calor específico.